Deus seja louvado. Nosso Deus é fiel sempre, sempre. Mesmo que nós não mereçamos, o nosso Deus permanece fiel a nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver aqui na palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade em nossas vidas. Atos 16, versículo 16. Paulo e Silas são presos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando Jesus chamou ele estava numa missão. Qual que era a missão dele? Perseguir e matar os cristãos. Ele era contra. Ele achava que aquilo ali não era certo. Ele era muito zeloso das coisas de Deus, então ele achava que ele estava fazendo para Deus aquilo. Que eles achavam que aquelas pessoas estavam falando de Cristo, de Jesus, pregando sobre Jesus, e os romanos não aceitavam isso, porque eles já tinham a religião deles, né? A crença deles, e os judeus também não aceitavam. Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, então ele fazia de tudo para que aquilo ali, o evangelho de Cristo, não se propagasse. Então ele estava indo para Damasco, quando a luz veio sobre ele e a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ouviu aquela voz, só ele ouviu, ninguém mais ouviu. Aquela claridade o deixou cego, ele caindo ali no chão. E aí ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse:
quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então aquelas pessoas que te perseguem, que vão contra o que você fala, contra a sua crença, que vão contra aquilo que você faz, porque eu preciso ir no culto, mas eu estou sem carne. Nossa, mas precisa ir? Não pode faltar nenhum dia? Não pode. Não pode, não deve, a não ser no último caso, não deve faltar, porque estar na presença de Deus é a coisa mais importante que existe em nossas vidas. Você pode perder tudo, pode perder carro, perder casa. Tem gente que está perdendo tudo na enchente, tem gente que já perdeu pela segunda, terceira vez, perdeu casa, desmoronou tudo lá no Rio de Janeiro, em Minas. Mas o que nós não podemos perder é a presença de Deus em nossas vidas. A vida é o nosso bem mais precioso. Se Deus nos dá tudo o que nós precisamos, por que nós vamos o abandonar? E aí foi o próprio Jesus que falou com Saulo. Naquela época ele era Saulo ainda. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então aqueles que te perseguem, que falam mal de ti, que falam mal da onde você vai, não é contra ti que está fazendo, é contra Cristo. É contra Jesus que eles estão indo. Assim como Saulo fazia com os cristãos, perseguia os cristãos. Então ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Jesus apareceu para ele, falou com ele e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele estava perseguindo o próprio Jesus. E ali depois ele foi levado para um lugar, ele ficou lá naquela casa. Ananias apareceu, porque Deus falou para que Ananias fosse lá curá-lo. Ananias ficou com medo, falou assim: nossa, mas Deus, o Senhor quer que eu vá lá, mas aquele homem é muito mau, ele matou muitas pessoas. Foi aí que Deus falou para ele: não, vai lá, porque ele me é um vaso escolhido. Deus escolhe pessoas improváveis. E aí o que aconteceu? Ananias colocou a mão sobre ele, ele ficou curado da cegueira que ele estava. Ele estava com escamas nos olhos, aquelas escamas caíram. Ele estava jejuando, ele fazia 3 dias que ele não comia, não bebia, ele estava em oração. E a partir daquele momento, ele se converteu a Cristo Jesus e começou a ser um deles. Em vez de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Amém. Então, se a gente parar para pensar, se o próprio Cristo foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, aceitamos Jesus, nós também vamos ser perseguidos. Tem gente que tem medo, fala assim: não, nossa, mas você é perseguido, nossa, mas vai acontecer isso, acontece aquilo. E aqui, depois, Paulo se uniu aos outros apóstolos e começou uma jornada para andar em várias cidades, para fundar a igreja de Cristo Jesus, para que ela crescesse pelo mundo, para chegar onde chegou. É porque teve a mão dele também, de Paulo, que depois ele se chamou, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E aí ele estava indo junto com uma outra pessoa, eles estavam indo nós à oração. Eles estavam fazendo o quê? Eles saíram para orar. É o que nós temos que fazer. Nós estamos fazendo o que? Vindo aqui fazer hoje? Orar. Nós estamos aqui unidos em oração. A igreja unida prospera. Nós podemos ficar unidos, devemos ficar unidos para que a gente vá bem, que tudo vá bem. Jesus orava, Jesus se isolava das pessoas com quem ele estava para orar. Então, aí o que vai acontecer? A igreja unida em oração, o mundo espiritual vai querer reagir.
mundo espiritual reage. Aí começa a acontecer um monte de coisa, né? Tem gente que fala assim, nossa, parece que você arruma uma coisa ali, aí você consegue organizar, daqui a pouco acontece outra. Parece que o inimigo fica fazendo de tudo para te desviar do caminho de Deus. Ele faz isso porque ele sabe que você é de Cristo, que você pertence a Cristo. Satanás, ele está preocupado com o quê? Não com os seus bens, com o seu carro, com a sua casa, se você tem carro, se você ganha bem. Ele está preocupado com a sua alma. Satanás se preocupa mesmo com a sua alma. Ele quer tirar você do caminho certo que você está, do caminho de Deus, para te desviar, para te levar para o caminho do inferno. Nós temos dois caminhos, o caminho da porta estreita e da porta larga. A porta larga é mais fácil, tudo mais, né? Tem gente que não quer vir aqui, prefere ficar em casa, prefere ficar assistindo TV, vendo bobeira na TV. Todos os louvores aqui confirmaram a palavra, que nós temos que louvar, adorar a Deus em todo momento, em todo lugar. Tá chorando, louve. Está passando por tribulação, louve. Está feliz, louve. Agradeça, continue louvando. É isso que nós temos que fazer. Está sofrendo, louve. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, louvando, agradecendo, engrandecendo, glorificando a Deus por tudo. E ali os dois estavam indo para oração, Paulo e Silas. Eles estavam indo à oração. Aí no encontro deles, estava ali, eles estavam passando lá na praça, que estava cheio de gente. Aí tinha uma jovem ali, que ela adivinhava. Ela tinha um espírito de adivinhação. Então tem gente que quer saber o futuro. Aí eu quero saber, o que será que vai acontecer? Aí ela vai e procura uma pessoa que faz a adivinhação. Aí a pessoa fala, vai acontecer isso, aquilo, nossa, ela fica toda contente. Nossa, uia, ela falou isso, falou aquilo. Só que tudo isso daqui é de Satanás, isso aqui é do demônio. Porque Deus não aprova isso. O rei Saul, quando ele desobedeceu a Deus, que ele não fazia mais o que Deus pedia, o que Deus mandava, ele estava desesperado para querer saber se ele ia vencer ou não. Aí o que ele fez? Ele foi procurar uma feiticeira. Ele se disfarçou e foi procurar uma feiticeira, porque ele queria saber, né, o que ia acontecer. E aí, essa feiticeira, depois, né, ela falou assim, mas o rei Saul proibiu. Ele falou assim, não, eu garanto para você que não vai acontecer nada, porque aquela época lá, eles iriam matar, eles matavam quem fizesse bruxaria, adivinhação. Então essa feiticeira sumiu, fugiu dali, mas ele foi procurar. Então ele sabia que estava errado, mas o que ele fez? Ele foi lá e procurou essa feiticeira. Aí quando ele estava consultando ali, apareceu o profeta Samuel para falar. Os mortos não falam. Ele já tinha morrido, os mortos não falam. As pessoas, tem gente que procura lugares para conversar com o falecido. Fica esperando que o falecido escreva uma carta falando para ele. Isso é espírito de adivinhação que pertence a Satanás. Isso não é de Deus. Então o espírito que apareceu na realidade lá não era de Samuel, era Satanás. E falou para ele, ainda hoje mesmo você estará comigo. Então quer dizer, que já falou para ele que ia morrer. Falou que ele ia morrer. Só que ele pensou que ele ia para o céu, né? Provavelmente. Ele falou assim, bom, o profeta Samuel, você falou que vai estar comigo, o profeta Samuel deve estar lá no céu, eu estou no céu com ele. Então as pessoas procuram lugares errados e depois que acontece alguma coisa errada, aí fica desesperado. Aí elas lembram de Deus,
não procura. E aí Paulo e Silas estavam andando ali, aí tinha uma jovem ali com espírito de adivinhação. E aí, essa mulher aqui, essa jovem, ela dava muito lucro para os senhores. Ela era uma escrava. Então ela era escrava duas vezes. Escrava de Satanás, pertencia a Satanás por causa da adivinhação que ela fazia, e escrava do homem. Então ela dava lucro para eles. Eles deixavam ela ali, ela fazia as adivinhações, ganhava dinheiro e dava lucro para ele. E aí ela pegou, ficou seguindo eles por dias. E aí ela falava assim: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Amém. Então o Satanás sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe se você ama a Deus, se você é fiel a Deus. Ele sabe se você aceitou Jesus, se você é batizado. O que é de Deus, o inimigo não toca. Aquele que aceitou Jesus, aquele que crê, porque Jesus, antes de subir ao céu, disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Se você crê e for batizado, será salvo. Se você não crê, está condenado. O próprio Jesus falou, está na Bíblia. A gente não está falando nada falando da Bíblia. A gente está falando realmente o que está escrito ali. Então, se a pessoa ela é fiel a Deus, ela é uma crente mesmo ali, que está sempre firme com Deus, essa Deus não deixa Satanás colocar a mão. Amém. Glória a Deus. Então, a pessoa fala: eu sou filha de Deus. Se você for batizado, você é filho de Deus. Agora, quem não é batizado, você escolheu o quê? Você escolheu seguir o quê? A Deus, a Jesus ou a Satanás? Porque se você não é batizado, você não pertence a Deus. O que são santos? Santos são os crentes, aqueles que escolheram ficar na casa de Deus, escolheram ser batizados e ficar firmes na palavra de Deus. Esse é protegido de Deus. E quando um crente morre, nem depois de morto, Deus não deixa tocar. Porque já acontece, né? Acontece muito de pessoas que vão fazer magias negras, vão lá no cemitério, eles pegam ossos. E alguns que eles vão pegar, o próprio Satanás fala: esse não, esse não pode mexer, não, esse também não. Ah, esse pode. Então, se você se preocupa realmente com a sua vida, que se você se ama, aceite Jesus em qualquer tempo. Porque depois que morre, aí não tem jeito mais. Aí é só esperar o julgamento. Porque aquele que aceitou Jesus, ele vai ficar firme, vai ter as tribulações, vai ter dificuldades, vai acontecer muitas e muitas coisas, mas nós sabemos que a nossa esperança é Cristo, a nossa fortaleza é Cristo, a nossa rocha que nós estamos firmes ali é Cristo. É só isso que importa para a gente. Então essa mulher aqui tinha um espírito de adivinhação e Satanás usava ela para adivinhar. Só que aqui ela falou uma coisa que é verdade: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Você é servo de Deus, você é serva de Deus Altíssimo. Se você é, sinta-se privilegiado. Porque Deus é com você, Deus é contigo. Nós que nos dedicamos a Deus, a palavra de Deus, quem não ama Deus, quem não se dedica, não vai entender nunca. Vai entender nunca, porque
Deus é o nosso respirar, é o nosso falar, é o nosso agir. O nosso fôlego vem de Deus. Que quando Deus fez o homem e a mulher, depois Ele soprou o fôlego do Espírito sobre cada um. Então é Ele que dá, a vida é Ele que tira. Então a partir do momento que você aceita Jesus, então você é selado no Espírito Santo de Deus. E aí essa mulher falou isso daí, e Paulo ele ficou assim meio perturbado. Ele já pensou, falou assim, olha, isso daí está errado. Isso não é de Deus que está falando ali, não é ela mesma que está falando. E ele pegou, voltou, e aí disse ao Espírito, ele não falou para a mulher, ele disse ao Espírito que estava nela, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Amém. E na mesma hora o Espírito saiu. Na mesma hora. Então, Paulo, ali, ele já era convertido, já era um homem de oração, e Jesus já estava usando ele para muitas e muitas coisas, para curar, para salvar, para libertar, para pregar a palavra. É isso que Deus quer fazer com a gente. Nós que aceitamos Jesus, Jesus vai usar, mas Ele usa cada um de um jeito, porque cada um tem um dom, né? Tem gente que fala assim, mas se eu for batizado eu não quero pregar, mas é Deus que escolhe, né, gente? Deus dá o dom. Mesmo tem gente que às vezes não quer, mas Deus deu o dom, como disse o apóstolo Paulo, se não fizer. E aí, esse espírito que saiu dessa mulher, como Paulo teve discernimento, ele percebeu que aquele espírito, tinha um espírito nela que não era de Deus, aquele espírito maligno saiu dela e ela ficou liberta. Então ela se libertou do espírito maligno, mas também se libertou do Senhor dela, porque aí ela não ia dar mais lucro. Ela fazia adivinhação, ela ganhava lá um dinheirinho, não ficava com nada, né? Porque o Senhor dela pegava, e aí depois esse espírito aí não estava mais nela, então ela não ia adivinhar mais. Então eles ficaram loucos da vida, falaram assim, nossa, e agora o dinheirinho da gente já era, foi embora. E aí o povo ali começou a ficar bravo, né? Porque aqui vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. O que eles fizeram? Eles viram que quem prejudicou o lucro deles, a esperança deles, né? Porque eles não queriam trabalhar, né? Só queriam beber em cima da mulher lá. Então esses senhores aqui foram lá e mandaram prender Paulo e Silas. Então muitas vezes você quer fazer o bem, você faz o bem, você ajuda e mesmo assim é criticado. Tem gente que vai contra, né? Mas aí o que aconteceu aqui com Paulo e Silas, eles foram presos, arrancaram as roupas deles, foram chicoteados por causa disso. E aí eles mesmo sendo judeus, porque ali eles falaram, eles também são judeus, só que ali em Roma eles não aceitavam uma outra religião, uma outra, né, denominação. Eles não aceitavam Cristo ali, eles não acreditavam. Aí eles foram lá e prenderam os dois, e prenderam eles num lugar bem distante ali no subsolo ali, como se fosse uma masmorra, e prenderam eles pelos pés aqui, prenderam os pés no tronco, né? Então eles passaram por vergonha, por dor, porque eles foram chicoteados com vara, né? Foram despidos e depois colocaram ele lá naquela cadeia, preso, naquele lugar, tudo sujo, tudo, né? Lugar, dependendo, tem um lugar que a gente vai, você vê, quando chove muito, quando não entra iluminação, começa a ficar mofado, começa a ficar úmido, né? E
aquele lugar onde ele estava, provavelmente estava assim, porque era no subsolo. E ainda prenderam eles ali para eles não fugirem. E aí o que eles fizeram? E aí eles estavam aonde? No pior lugar que um homem poderia estar. Eles não estavam livres, felizes, porque ele libertou a mulher. Eles estavam no pior lugar, na cadeia, no presídio, sofrendo ali, com dores, né? Vergonha, dor, sofrimento, né? Provavelmente também já estavam com fome. E aí aconteceu o quê? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Amém. Eles estavam ali no sofrimento. Eles tinham acabado de apanhar. No mínimo já estava com dor, tudo com sangue ali, as costas toda ferida, preso, sem poder fugir, mas eles louvaram a Deus, eles cantaram hinos e louvores a Deus. É o que nós temos que fazer: cantar, louvar, amém, glória a Deus, dar graças, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja glorificado em todo tempo, em todo lugar, amém, glória a Deus, aleluia. Louvar, cantar, agradecer a Deus, mesmo no sofrimento. É o que eles fizeram aqui. E aí de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aquele louvor que eles cantaram, os hinos que eles entoaram, provocou um terremoto naquele lugar, fez com que todos os portões, as celas fossem abertas, os grilhões foram soltos, as cadeias foram soltas todas ali. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós louvamos a Deus, o mundo espiritual é liberto. Você é liberto das coisas ruins que iriam te acontecer, que Deus liberta. E aí ali todos foram soltos, ficaram ali, porque todos ouviram. Os presos que estavam ali ouviram eles cantarem. E os outros presos o escutavam. Então, quando você está louvando e agradecendo a Deus, vai ter gente que vai ouvir, só que tem gente que vai se incomodar. Aquele que se incomoda, ele não é de Deus, não pertence a Deus, porque quem é de Deus vai amar, vai gostar, vai ficar feliz em ouvir os louvores. E ali eles foram soltos, ali não estava mais preso aquele tronco que ficava ali nos pés deles, foram soltos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então o carcereiro estava dormindo. Aconteceu aquele terremoto e eles foram soltos. E aí o carcereiro acordou, pensou, todos fugiram. Porque quando o carcereiro tomava conta, eles não podiam deixar fugir nenhum, porque se fugisse, matariam ele. Ele não poderia deixar ninguém fugir. Então ele pensou, fugiram todos. Então ele quis tirar a própria vida. Ele mesmo pegou a espada. Só que Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então aconteceu aquilo, eles foram libertos dos grilhões ali, das algemas que estavam prendendo eles, das correntes, só que eles não fugiram, eles continuaram ali. E aí Paulo falou para ele: não faça isso, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aí o que aconteceu? Pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Então ali na hora que estava escuro, então eles tinham aquelas tochas, aí o carcereiro pediu luz ali, foi ali e se prostrou
diante dos dois, de Paulo e Silas, porque ele viu o que havia acontecido. Ele viu que aquilo era um milagre, que aquilo era Deus que tinha feito, que era Cristo Jesus que tinha feito. E aí ele tirou os dois para fora e disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Será que você já fez essa pergunta para Deus? O que é necessário para me salvar? Ou você não quer ser salvo? Nós estamos aqui nesse altar perante Deus. 99% aqui batizados, porque já aceitou a Cristo Jesus. Nós aceitamos Jesus porque nós queremos nos salvar. Estamos em Cristo Jesus. E Ele perguntou: o que é necessário para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê em Deus, crê em Cristo Jesus, então você vai ser salvo. Você é batizado, você vai ser salvo. Jesus se batizou. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele chegou lá, pediu para João Batista batizado. E João Batista disse: não, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. Ele disse que não era digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus foi batizado, desceu sobre as águas, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e uma voz ecoou: este é meu filho amado. Se você aceitar Jesus, se você crer em Cristo Jesus e for batizado, você também será o filho amado, porque nós somos filhos amados de Deus. Jesus veio para salvar, não para condenar. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Jesus morreu lá naquela cruz, não em vão, foi para salvar toda a humanidade dos pecados que nós cometemos. Ele não merecia ter morrido daquele jeito, mas Ele fez por amor a nós. E aí o carcereiro aqui, ele vendo aquilo, perguntou: o que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que entravam na sua casa. Aí tirou eles lá do presídio, o carcereiro levou para a casa dele. Paulo e Silas pregaram para ele e para toda a casa dele. Falavam de Jesus, falaram de Cristo, do amor de Deus. Tem gente que está tanto tempo na igreja, ouvindo a palavra, tudo, mas não se converte. O coração endureceu, não deixa Jesus entrar. Deus falava para Moisés, quando aquele povo estava no deserto ali vagando pela rebeldia deles. Eles são de dura serviço, eles são cabeça dura. Tem muitos aí cabeça dura, muitos coração duro que não deixa Cristo entrar. Deixa Cristo entrar, e é Ele que vai fazer a obra na sua vida. Você vai ver só como que vai melhorar. É preciso deixar Ele entrar, Ele não vai invadir. Jesus, Ele chega, Ele vai bater. Ele bate. O ladrão, ele pede para entrar. O ladrão, ele pega e invade. Ele pega e já vai entrando, já vai roubando. Ele não pede. Jesus não é assim. Jesus vai pedir para entrar. Você tem que deixar Ele entrar. A hora que Ele entrar, Ele vai fazer morada no seu coração. Jesus é a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser por Ele. Não existe outro caminho a não ser por Ele. E aí, quando eles pregaram a palavra para todos da casa, tomando Ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Amém. Então, Paulo batizou não só o carcereiro, como todos da casa dele. Amém. Então,
Então precisou de uma coisinha acontecer, um milagre, para que ele aceitasse Jesus, para que ele fosse batizado, para que ele fosse salvo. Eles cuidaram depois das feridas de Paulo, de Silas. Então ali houve uma conversão do carcereiro. Nós precisamos pregar, falar de Cristo Jesus. E aquele que não aceitou a Jesus, nós temos que mostrar, falar de Deus para eles, para que ele seja convertido, para que ele aceite Jesus. Então eu comecei na igreja por mim. Por mim, assim, a gente fala assim, a gente vai, mas é Deus que guia a gente, para que a gente não vá no caminho errado, porque são vários caminhos, né? Aí eu comecei na igreja, só que eu estava no lugar errado. E depois, quando eu estava lá no altar, Deus falou para mim: o que você está fazendo aqui? Então eu já comecei a sentir que aquele lugar não era para mim. Foi quando Deus me resgatou e trouxe para cá. Agora esse mês aqui de março, 9 anos que eu estou aqui firme com Deus. Então 9 anos já que eu vai fazer que eu estou batizada. Então eu comecei a vir aqui, eu moro em Marília. Então eu comecei a vir uma vez por mês, depois 2 vezes. Então agora eu estou vindo 2 vezes por semana para a glória do Senhor Jesus. Então isso é um testemunho que eu falo, né? Todos aqui já sabem, mas tem gente que não sabe. Eu estou aqui para a honra e glória de Jesus. Ele me escolheu, eu estou aqui. E se a pessoa tem oportunidade, se ela quer ser salva, só vai poder ser salva assim, se ela crer em Cristo Jesus e for batizada. Se você crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Cada um escolhe aquilo que quer para a sua vida. Porque na hora da crise, na hora que nós estamos em crise, Satanás conhece você. Ele sabe quem você é. Aquele que está firme com Deus, Deus vai estar junto com você. Jesus nunca te abandonou, Ele sempre vai estar perto de você. Mas aquele que não tem Cristo, ele está vulnerável, porque ele dá brecha para Satanás entrar. Ele dá brecha para que o inimigo entre na vida dele para ele fazer coisa errada. Eu conheço uma pessoa, né? Ela já veio aqui na igreja tudo, só que ela não quer saber de Deus, agora ela está indo para o caminho errado. Começou a frequentar lugares errados. Aí depois começa a dar errado as coisas, aí não sabe por quê. Porque a pessoa dá brecha, ela mesma chama o inimigo para fazer parte da vida dela. E depois que a pessoa quer sair, aí não consegue mais. É igual quando a pessoa usa droga, usa álcool. Ela tem que querer, ela tem que procurar ajuda. É só Cristo que pode libertar. É só Jesus que pode libertar. Se você aceita Jesus e quer ser batizado e ser salvo, aproveite enquanto há tempo. Porque depois pode ser tarde. Amém? Glória a Deus. Vamos.